Bem, pessoal, de novo naqueles vídeos dos temas polêmicos, escolhi hoje redução da maioridade penal. E como sempre dou a dica de leitura, achei interessante ele que eu já li um certo tempo, Nietzsche e a Justiça, do Eduardo Rezende Mello. Ele é mestre em filosofia pela PUC e em direito pela USP. Ele coloca aqui a questão de como é difícil a justiça e usando Nietzsche naqueles temas mais interessantes da justiça, como fica bastante interessante e útil usar o Nietzsche para a justiça. Muito bom esse livro aqui e vai dar certo aqui no nosso bate-papo aqui de hoje. Vamos lá. Reduzir a maioridade penal, como sempre, uma bandeira da direita. Por quê? É esquisito. Porque a direita ela é contra o aborto, da gravidez indesejada, e ela é contra gays adotarem crianças. E o que acontece? Já está mais do que provado que os jovens que resultam de gravidez indesejada, jovens que não são adotados, que desses abrigos, dessas creches, não são adotados, vão para o abrigo de jovens maiores, aí por diante, na mão do Estado, também são fortes candidatos à marginalidade. Aí quando o jovem cai na marginalidade, aquela turma que proibiu a adoção e o aborto, aí vão querer prender esses jovens, botar esses jovens em presídios, reduzir a maioridade penal e até lixamento em vias públicas. Terrível, né? E olha, os deputados, se prestar atenção no perfil dos deputados que tem essa bandeira, dê uma olhadinha no histórico desses deputados, né? Então vamos lá. Eu tenho um filho que vai fazer já 14 anos, adolescente. Não tem a menor possibilidade de eu imaginar o meu filho assaltando e matando gente na rua para roubar. E eu tenho certeza que vocês aí que tem os filhos de vocês de classe média, média alta e os conhecidos de vocês conhecem esses jovens aí que não tem a menor possibilidade de um jovem desse estar cometendo delito na rua, latrocínio, aquele negócio todo. Por quê? Porque isso mostra que a marginalidade desses jovens são fabricados pela sociedade. A sociedade nega tudo a esses jovens e depois não quer dar chance nenhuma. Colocar um jovem desse em presídio junto com os criminosos, isso é uma barbárie. Se você imaginar que já esses centros que esses jovens são encaminhados, que eles não são, fiquem impunes, eles vão para centros de recuperação, que já são terríveis. Eu estava assistindo um programa agora de uma ONG que o rapaz falou que desses centros, que os nomes são belíssimos, é o Dóia da Câmara, o Patrício do Assaré, a Luiz Lochade, mas se fizer um incerto, esses locais realmente são terríveis, não recuperam ninguém. Você imagine colocar um jovem desse num presídio, terrível. Se os marginais pegam um jovem de 17, 16, por causa porque são menores, se você baixar para 16, vão começar a usar os de 14, 15. Isso aí não resolve nada. Entendeu? Eu estava... eles usam um argumento lá, eu estava conversando com um colega meu, se fosse um menor desse tivesse matado um parente seu. Esse argumento é terrível. Quando você vai analisar uma situação de crime, você não pode ter um envolvimento emocional. Eu lembro do crime do Timothy McVeigh, neonazista da extrema-direita americana, que em 96, que ele, num ato terrorista solitário, ele destruiu um prédio e 170 e poucos mortos, e inclusive muitas crianças, porque tinha uma creche lá. A justiça americana escolheu jurados em outros estados bastante afastados do local, para não ter nenhuma possibilidade de um jurado conhecer algum familiar de uma das vítimas. Porque se isso acontecesse, estava anulado o julgamento. Quer dizer, não pode ter nem, quando você vai analisar isso, um caso desse, você não pode ter nenhuma uma ligação emocional. Então, o jovem criminoso, ele é uma questão social. Nós temos que trabalhar exatamente de diminuir a desigualdade social que existe no país,
para que esse jovem não precise cair na marginalidade. Aí eles usam aquele argumento, mas nem todo pobre fica marginal. Mas aí também eles esquecem que nem o rico fica. Pelo menos nesse tipo de crime que amedronta a classe média, que seria o latrocínio, aquele crime de rua que às vezes acaba até em morte. Então, como a questão básica é a desigualdade social, não é justa a sociedade fabricar esse jovem da maneira mais cruel possível, negando-lhe tudo, e depois querer puni-lo friamente. E outra, o amadurecimento. A pessoa de 16, 17 anos não tem uma maturidade de 20, 30 anos não tem. E de 18 tem, mas infelizmente é questão de meses, mas tem que ter uma data corte de maioridade. Não adianta reduzir isso, vai aumentar a criminalidade, vai aumentar os criminosos. Entendeu? Eu peguei agora, houve um lixamento de menor na rua. Aí eu lembrei da Hannah Arendt. O que é que leva o ser humano a essa barbaridade, a querer a barbaridade, a querer punir, porque é jovem e tal, bota... como ela falou, quando ela estudou a sociedade nazista e os criminosos nazistas, é o não pensar. Vocês que são a favor da maioridade da revisão penal, vamos pensar no o que levou aquele jovem a estar ali na rua, assaltando e roubando, e não numa carteira do colégio, da universidade. Vamos pensar, vamos lembrar da Hannah Arendt, que o não pensar é o que leva à barbárie. Então, pessoal, eu aceito aí, como eu disse, é opinativo, eu aceito sugestões, aceito críticas, e dá o toque aí no canal.